Nesse tempo do Advento, nós, em sua primeira parte, nos dedicamos a meditar sobre a segunda vinda de Cristo. Vinda que, de algum modo, é antecedida por uma vinda intermediária, como dizem os padres da Igreja. Essa vinda intermediária é a vinda por meio da graça. Essa presença real de Cristo em nós, mas que é espiritual, que se dá mediante a fé. O Evangelho nos fala disso. 2 cegos que iam seguindo Jesus, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entra na casa, os cegos se aproximam e Jesus lhes pergunta: vós credes que eu posso fazer isso? É interessante porque os cegos não falam em nenhum momento sobre a cura da cegueira. Eles simplesmente dizem: tem piedade de nós, filho de Davi. Ou seja, eles reconhecem que ele é o Messias. Mas Jesus vai até o fundo da sua oração, como que descobre aquela motivação mais prática que os faz justamente ir pelo caminho pedindo-lhe. Eles respondem: sim, Senhor. Então Jesus tocou nos seus olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Ou seja, a verdadeira cura é a visão sobrenatural da fé. Muitos daqueles que estavam em torno de Cristo não conseguiam discernir quem era ele. Mas aqueles 2 homens, apesar da cegueira corporal, conseguiram penetrar para além das aparências e descobriram que ele é o Messias. E essa descoberta, essa visão que se dá mesmo na cegueira física, é a verdadeira cura. É aquela que nos transforma por completo. Na primeira leitura diz o profeta Isaías: dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim. É uma afirmação em forma de pergunta. Aquela terra árida, aquela terra seca, o profeta está dizendo, se transformará em jardim dentro de pouco tempo. E mais, não poderá o jardim tornar-se floresta, mais do que um jardim. Ele será uma verdadeira floresta, será cheio de vida. O deserto será possuído de vida. É o que a fé opera em nós. Quando a fé entra, a morte sai. Quando a fé entra, a ressurreição nos vivifica. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Não importa que o mundo esteja em trevas e em sombras, quando a fé entra, nós ouvimos as Escrituras e nós começamos a entender as obras de Deus realizadas por Ele no meio da história. Os humildes, os pequenos, aumentarão sua alegria no Senhor. Não se trata de uma alegria terrena, humana, passageira, mas de uma alegria sobrenatural. A alegria que brota da fé. Os mais pobres dos homens se rejubilarão nos santos de Israel.
por mais pobres que sejam, por mais impotentes que sejam, eles entenderão que em Jesus eles têm todas as coisas, que eles tudo podem naquele que lhes dá força. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro, sucumbiram todos os malfeitores precoces, os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Todos serão derrubados. A alegria do Senhor é quando o homem astuto, o perverso, o enganador, aquele que prevalece pela sua malícia, aquele que avança pela sua malandragem, é derrubado. Deus ama dar rasteiras naqueles que se jactam de ser superiores aos outros pelas suas tramóias. A fé prevalece sobre o ardil dos ímpios. A fé se sobrepõe. E diz o profeta Isaías: dentro de pouco tempo. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora, Jacó, não terás mais que envergonhar-te, nem teu rosto terá que enrubescer, quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo, honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Quando Deus prevalece em nós mediante a fé, sempre a glória dele tem a última palavra. Assim como ele foi glorificado às custas do faraó, assim como o seu nome foi exaltado quando o povo atravessou o Mar Vermelho e chegou do outro lado, do mesmo modo, quando nós fazemos a travessia da fé, nós aprendemos a testemunhar as vitórias de Deus, porque toda a resposta vem do céu. Não é obra dos homens, não é coisa terrena, não nasce da nossa esperteza, não é aquilo que nós fazemos. Toda a graça brota de Deus. Ele é o verdadeiro protagonista. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Quando Deus age, quando a fé entra, quando a luz da verdade penetra os nossos corações, os cegos percebem que são cegos e eles concordam em aprender com Cristo. Porque essa é uma obra sobrenatural, é Deus que realiza. Nós nem precisamos nos preocupar com aqueles que bem intencionados estão no erro. Porque quando Deus fala, eles ficam com a mão no queixo e começam a entender que é o Senhor quem age. Aquele que repousa sobre a fé nunca será confundido. Queridos irmãos, podemos ter a certeza de que quem segue a Jesus não voltará de mãos vazias. Aqueles dois cegos foram atrás de Cristo. Eles entraram com ele dentro da casa. Eles permaneceram com ele. Mas o texto do Evangelho termina dizendo que Jesus os advertiu severamente: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. A fama de Deus vai se espalhar. Os homens olharão e dirão: quão grande é a mão do Senhor. E reconhecerão que ninguém é maior do que Ele.